A prova do Enem pode cobrar basicamente qualquer assunto relativo ao ensino médio, mas é lógico, existem assuntos que são bem mais cobrados do que outros. No caso da biologia, não poderia ser diferente. Assuntos como ecologia, genética ou fisiologia são bem mais frequentes do que outros assuntos dentro da biologia. E é claro, dentro de cada um desses tópicos existem vários subtópicos. A fisiologia, por exemplo, pode ser dividida dentro dos sistemas fisiológicos. Sistema circulatório, sistema respiratório, sistema digestivo, sistema reprodutor, excretor e, por exemplo, sistema sensorial. Uma das coisas que me chamou a atenção analisando as provas antigas do Enem é que alguns assuntos que são muito específicos, eles foram cobrados da mesma forma ou o mesmo assunto super específico cobrado mais de uma vez. Então, por exemplo, a fisiologia é extremamente ampla, questões sobre o sistema circulatório, sistema digestivo, sistema respiratório são um pouco mais comuns que outros sistemas fisiológicos dentro da zoologia sendo cobrados no Enem. Mas, por exemplo, órgãos do sentido, sistema sensorial. Existem pelo menos 5 órgãos do sentido que nós poderíamos falar aqui, que cumpre essa função, né, dentro do sistema sensorial. Mas todas as vezes que o Enem cobrou sistema sensorial, ele cobrou uma coisa só, que foram os olhos, mais especificamente as células da retina. Então, mesmo dentro da parte do sistema sensorial, a parte da visão, existiriam mais coisas para serem abordadas, mas por algum motivo o Enem trouxe em 3 anos diferentes questões relacionadas aos tipos de célula da retina e suas funções. Que células são essas? São os cones e os bastonetes. Para explicar de forma bem grosseira aqui, os cones eles têm uma participação muito grande na percepção de cores diferentes e os bastonetes já estão relacionados com a própria percepção luminosa. Então, as questões que caíram no Enem, como em 2022, exigem de você o conhecimento de que, por exemplo, um animal que tenha mais bastonetes ou bastonetes mais sensíveis vai ter uma visão no ambiente mal iluminado melhor, né? Que no caso, aqui seria a alternativa C. Ou em 2017, em que o mesmo tipo de coisa é cobrado em relação aos cones e os bastonetes, e antes disso, anteriormente, em 2009, já havia uma questão cobrando exatamente a mesma coisa. Então, é de se questionar, né? Isso aqui é apenas uma coincidência ou o Enem realmente tem uma preferência muito grande para falar sobre o olho quando vai falar sobre o sistema sensorial? Outro assunto específico que caiu mais de uma vez no Enem, a gente vai ter que ter um pouco mais de repertório para poder falar, que tem a ver com o conteúdo de biologia celular. Biologia celular é um conteúdo muito amplo, né, que envolve não só a parte da fisiologia e do funcionamento da célula, mas bem como o estudo de seus compartimentos, né? Compartimentos esses que nós podemos aqui assumir grosseiramente e chamar de organelas. As organelas são, assim como vem da própria etimologia do nome, pequenos órgãos, pequenos compartimentos da célula que são responsáveis por funções diferentes. Existem estruturas que são chamadas de organelas, mas não seriam organelas membranosas, não seriam tão tradicionalmente assim inclusas nessa categoria de organelas, como é o caso dos ribossomos. Os ribossomos eles são constituídos por proteínas e um RNA, né, o RNA dito ribossômico, que constitui o interior dele. Como essa é uma estrutura que não tem uma membrana, uma bicamada fosfolipídica, como as outras organelas que são chamadas de organelas membranosas, muitas vezes chega até a ser um pouco errado chamar isso de organela. No entanto, algumas estruturas como essas às vezes são enquadradas dentro da classificação de organelas. Mas tradicionalmente nós temos como organelas estruturas como o próprio núcleo e o sistema de endomembranas associado ao núcleo, né, que parte da própria membrana nuclear, que é o retículo endoplasmático, tanto liso quanto rugoso, e claro, retículo rugoso o qual se associam ribossomos para que aconteça a síntese proteica. Aqui o complexo de Golgi, por exemplo, e a mitocôndria. E o assunto que nós vamos falar hoje é relativo à mitocôndria, porque nesse mar de assuntos da biologia celular, um assunto específico relativo à mitocôndria caiu mais de uma vez, caiu 2 vezes, mas eu considero que é um assunto extremamente específico, por isso que vale a pena a gente dar atenção a isso. Mas antes a gente vai ter que fazer uma contextualização aqui acerca da mitocôndria. Para começar, a mitocôndria é uma organela citoplasmática que possui, né, na sua anatomia uma membrana externa, membrana essa com uma constituição parecida da própria membrana celular, uma membrana interna e, entre esses dois, um espaço intermembrana.
O fato dessa organela ter duas membranas é uma forte corroboração, uma forte evidência que suporta a teoria endossimbiótica, que diz que as mitocôndrias, assim como outras organelas, como os cloroplastos, né, no caso das células vegetais, elas foram fruto de um processo chamado endossimbiose, né, no caso aqui, endossimbiose primária, em que diz que existe uma célula ancestral que tentou englobar uma proteoalfabactéria, no caso da mitocôndria, ou uma cianobactéria, no caso da origem dos cloroplastos, e essa associação mutualística entre a célula que foi englobada e a célula é, 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 que abriu, né, o espaço para que essa pequena célula vivesse dentro, se estabeleceu uma relação mutualística, né? E as mitocôndrias, né, provavelmente são uma sinapomorfia de todos os eucariontes. Então, aqui num cladograma dos três domínios, provavelmente essa endossimbiose primária que deu origem às mitocôndrias surgiu bem na base dos eucariotos, o que inclui todos os protozoários, as algas, formando o grupo dos protistas, e outros grupos que são derivados de protistas, como as plantas, os fungos e os animais. Mas voltando aqui à anatomia da mitocôndria. A mitocôndria possui uma membrana externa, uma membrana interna, e note que essa membrana interna ela forma ondas, né? O que nós chamamos de cristas mitocondriais. Então, quando se fala em crista mitocondrial, está se referindo à membrana, a essas ondulações que existem na membrana interna da mitocôndria. Entre essas duas membranas, um espaço chamado espaço intermembranoso, espaço intermembranar, espaço intermembranas. Existem muitos sinônimos, né, na maior parte das áreas da biologia. E nós temos a luz do compartimento mais interno, que é revestido apenas pela membrana interna, que é chamado de matriz mitocondrial. Nesse espaço é possível encontrar DNA circular e ribossomos que são muito parecidos com os ribossomos de bactérias, coisa que corrobora ainda mais para a ideia da endossimbiose primária, de que as mitocôndrias são, na verdade, bactérias que passaram a viver dentro de células e ajudaram elas a desenvolverem complexidade, né? Assim como todos os eucariotos. Então, feita essa breve introdução acerca das partes da mitocôndria, né, sua anatomia geral, sua arquitetura geral, vamos passar para a próxima parte, que é a função da mitocôndria. Para que serve a mitocôndria final? A resposta mais básica e mais elementar é produção de energia. A mitocôndria produz energia para a célula. Mas o que isso significa especificamente? Porque muitas moléculas podem possuir um caráter energético. Quando nós nos alimentamos, quando nós nos nutrimos com açúcares, com óleos, com gorduras, com proteínas, né? Seja com carboidratos, com proteínas, com lipídios, essas moléculas elas têm um valor, um caráter energético. Existe uma energia ali embutida nesse alimento que nós consumimos. Tanto é que é por isso que nós o consumimos. Mas nós não conseguimos utilizar diretamente o açúcar, o lipídio, a proteína em processos que despendem de energia dentro da célula. Então, essas moléculas, na verdade, são utilizadas como substrato energético para a produção de uma molécula que, de fato, nós conseguimos utilizar como energia, que é o ATP. Esse processo que a mitocôndria faz é chamado de respiração celular. E a respiração celular vai ter como principal função a produção dessa molécula chamada de ATP, adenosina trifosfato. O ATP basicamente é um nucleotídeo modificado, né? É um nucleotídeo de RNA, porque ele tem ribose, que é o açúcar do RNA, o DNA tem desoxirribose, e é um nucleotídeo modificado porque ele vai ter ali dois grupamentos fosfato a mais. E por isso o nome trifosfato, são três grupamentos fosfato. E a energia que essa molécula libera é liberada quando há quebra desse último grupamento fosfato. Então, quando você quebra e separa um desses grupamentos fosfato da molécula, essa é uma reação que libera 8 quilocalorias, né? Libera uma quantidade de energia que é utilizada em processos com gasto de energia ativo dentro da célula. Como o exemplo que eu dei, a contração muscular, enfim, vários outros processos que usam energia ativamente dentro da célula. Quando isso acontece, a adenosina trifosfato se torna uma adenosina difosfato, porque ela perde um dos grupamentos fosfato e se torna um difosfato com apenas dois fosfatos. E essa molécula ela vai ficar ali até que algum processo consiga fosforilá-la novamente, ou seja, colocar um grupamento fosfato para que essa molécula possa ser utilizada em processos energéticos novamente. E o principal processo que nós estamos falando aqui, ainda mais falando de mitocôndria, é a respiração celular.
A respiração celular, se a gente for levar em consideração o metabolismo de carboidratos, vai ter 3 etapas, né, que é o mais tradicional aqui para o nível de ensino médio. O primeiro deles é a glicólise, também chamado de via glicolítica, que acontece no citosol. O citosol é o componente líquido do citoplasma. Em uma literatura mais antiga, nós podemos achar o termo hialoplasma, mas é basicamente a parte líquida do citoplasma. Então, a glicólise vai acontecer fora da mitocôndria. Já o ciclo de Krebs, que é a segunda etapa, ocorre na matriz mitocondrial, que é aquele espaço mais interno da mitocôndria. E por último, e o processo que de fato gera mais produção de ATP, é a cadeia transportadora de elétrons, né? E cada um desses processos às vezes tem mais de um nome, né? Por exemplo, o ciclo de Krebs, ele pode ser chamado de ciclo do ácido cítrico ou ciclo dos ácidos tricarboxílicos, assim como a cadeia transportadora de elétrons tem alguns outros nomes, como por exemplo, simplesmente falar em fosforilação oxidativa, que é de fato o que acontece no fim desse processo, né? E isso daí vai acontecer a partir de uma cadeia de proteínas que estão nas cristas mitocondriais. E as cristas são aquelas ondas que a membrana interna da mitocôndria faz. Ou seja, o ciclo de Krebs acontece na matriz e a cadeia transportadora acontece na membrana interna, né? Em ambientes ali muito próximos um do outro. As duas primeiras etapas da respiração celular, a glicólise e o ciclo de Krebs, elas também produzem ATP, mas uma quantidade muito ínfima quando comparadas à última etapa, que é a fosforilação oxidativa. Mas o principal em relação a essas duas etapas, que é o que prepara o terreno para que de fato aconteça a fosforilação oxidativa, é o carregamento de moléculas chamados de aceptores intermediários de prótons e elétrons. Esses aceptores intermediários de prótons e elétrons, eles estão, em primeiro momento, oxidados, e durante as reações, tanto da glicólise quanto do ciclo de Krebs, eles são reduzidos. E reduzido não no sentido de ficou menor, reduzido no sentido químico de ganhar elétrons. Então, eles recebem elétrons, não só elétrons, mas também prótons, e essas moléculas carregadas, elas vão interagir posteriormente com as proteínas que estão na cadeia respiratória, na cadeia transportadora de elétrons, na última etapa da respiração celular. E quem são esses aceptores intermediários, né? É o famoso NAD e o FAD. Essa daqui seria a forma oxidada dessas moléculas, né? E essas moléculas também são nucleotídeos modificados. Veja só o nome: nicotinamida, adenina de nucleotídeo, flavina, adenina de nucleotídeo. São nucleotídeos modificados também. Aqui na sua forma oxidada, e aqui, quando eles são reduzidos durante o processo, o NAD+ se torna NADH e o FAD se torna FADH2. Né? No caso, o NAD+ recebe 2 elétrons e um próton, e o FAD recebe 2 prótons e 2 elétrons. E essas moléculas que, quando carregadas, vão interagir com proteínas da membrana interna, da crista da mitocôndria, e que vão gerar o processo que nós chamamos de fosforilação oxidativa ou cadeia transportadora de elétrons. Bom, então aqui temos a imagem de uma mitocôndria de novo. Eu vou pedir para que vocês imaginem como se nós estivéssemos recortando essa parte aqui para olhar para esse próximo esquema. Nesse próximo esquema aqui nós temos representado bem na parte de cima uma bicamada fosfolipídica, que é a membrana externa, um espaço intermembrana, uma membrana interna, que tem várias proteínas ali no meio, e abaixo de tudo a matriz. Né? Só para poder destacar aqui, nós temos aqui esse espaço interno como a matriz mitocondrial. Entre essas duas membranas, né, a membrana externa em cima e a membrana interna na parte de baixo, nós temos o espaço intermembrana. E aqui na membrana interna, na crista mitocondrial, nós temos essas moléculas aí destacadas de forma colorida, que representam proteínas que ficam associadas à membrana e que são responsáveis por esse último processo da respiração celular, que é a cadeia transportadora. Como eu falei, a cadeia transportadora de prótons e elétrons, ela transporta prótons e elétrons. E de onde vieram esses prótons e elétrons? Exatamente dos aceptores intermediários. Então, aqui embaixo, nós temos na matriz mitocondrial o NADH, que é a forma reduzida, e o FADH2, que também é a forma reduzida, se reconvertendo, voltando à forma oxidada de NAD+, e de FAD, apenas FAD,
doando os seus prótons, os seus elétrons, para essas proteínas que estão aqui associadas à membrana. E essas proteínas, esses complexos proteicos, eles têm duas funções. Eles vão pegar os elétrons e vão transportar de uma proteína para outra. E não só isso, a energia gerada nesse processo vai fazer com que algumas dessas proteínas, as proteínas principalmente as que transpassam completamente a membrana, né, as proteínas transmembranosas, consigam bombear íons H+, né, prótons, que basicamente é um próton sem um elétron, né, consigam bombear prótons, né, H+, para o espaço intermembrana, gerando um gradiente diferente do espaço da matriz mitocondrial. Então, quando você começa a fazer esse processo de bombear prótons para o espaço intermembrana, esses prótons começam a, por uma questão de gradiente, querer voltar e retornar à matriz. E aí que vem a charada. Existe uma proteína que é conhecida como ATP sintase ou ATP sintetase, que aproveita o fluxo desses prótons retornando à matriz para fosforilar o ADP e produzir mais ATP, que é a molécula que nós utilizamos em processos energéticos. Essa proteína está destacada aqui na parte de baixo, né, que tem as partes F1 e F0 dela, e o fluxo desses prótons passando por essa proteína transmembrana vai fazer com que ela gire ali uma turbina, como se fosse analogamente a uma usina hidrelétrica, né? E esse giro, nesse mecanismo, gera a fosforilação de uma molécula de adenosina difosfato, produzindo uma molécula de adenosina trifosfato. Isso é análogo a uma usina hidrelétrica, né? Onde nós temos a água que passa por uma turbina, e isso é convertido em energia elétrica por meio de um gerador. Então é algo análogo, né? Nós teríamos aqui, no caso, a água sendo os prótons, a turbina sendo a ATP sintetase, né? E a energia elétrica, no caso, sendo o ATP. A proteína ATP sintetase, ou ATP sintase, ela é o que nós chamamos de acoplador de membrana. Porque ela gera, né, ela faz com que esse processo do transporte dos íons H+, de volta para a matriz mitocondrial produza energia. E aí que tá, eu tô dando toda essa volta gigante para tocar num assunto super específico, que apareceu 2 vezes nos últimos anos do Enem, que são os chamados desacopladores de membrana. Se a ATP sintetase é um acoplador de membrana por produzir energia a partir da passagem desses prótons, né, desses íons H+, de volta para a matriz mitocondrial, então os desacopladores de membrana são moléculas que fazem o contrário, que dissipam esse gradiente de H+, e não existe a produção de ATP no final desse processo. Isso pode acontecer de diversas formas. No caso, o vestibular ele trouxe 2 exemplos de desacopladores. Um deles é um desacoplador endógeno, que nós já produzimos, que é chamado de termogenina, que fica localizada principalmente nas mitocôndrias de tecidos adiposos, né, tecidos de gordura marrom, ou multilocular, como nós chamamos, né, mais especificamente, e uma droga que atua como desacoplador, que é o DNP. Então, indo para as questões aqui. Enem 2022. Os ursos, por não apresentarem uma hibernação verdadeira, acordam por causa da presença da termogenina, uma proteína mitocondrial que impede a chegada dos prótons até a ATP sintetase, gerando calor. Esse calor é importante para aquecer o organismo, permitindo o seu despertar. Ou seja, é uma questão que o texto mesmo apresenta para você, né? A termogenina, que é um desacoplador, e qual que é a função desse desacoplador de membrana? Ao invés desses prótons, quando voltarem para a matriz, passarem pela ATP sintetase produzindo ATP, elas passam por essa molécula, que é a termogenina, produzindo calor. Então tem uma importante função na regulação de temperatura corpórea. Né? E como eu falei, ela é mais presente nas mitocôndrias dos tecidos adiposos multiloculares, ou tecido, né, que a gente chama de gordura marrom, mais popularmente. E o outro exemplo que foi, né, isso aqui em 2022, ou seja, recente. E o outro exemplo que eu quis mostrar aqui para vocês, né, assim, né, a resposta da questão, ele está perguntando em qual etapa do metabolismo energético vai ser interferida, a termogenina vai interferir, e a resposta é fosforilação oxidativa,
que é sinônimo para a cadeia transportadora de elétrons, né, que é essa última etapa que nós estamos vendo. E a outra questão que eu trago aqui é uma questão de 2019, abordando uma droga que foi utilizada há muito tempo como emagrecedor, né, que é o dinitrofenol, ou conhecido como DNP. Essa molécula, ela basicamente é como se ela abrisse um buraco na crista mitocondrial e faz com que esses íons H+, esses prótons, eles retornem à matriz sem produzir ATP. Ou seja, existe um dispêndio do substrato, um gasto do substrato energético ali da gordura, da proteína, do carboidrato que está sendo utilizado para poder gerar esses aceptores, né, que vão produzir o bombeamento de prótons para o espaço intermembrana. Só que esse bombeamento de prótons para o espaço intermembrana, ele não dá um retorno em ATP, porque os prótons começam a voltar para a matriz mitocondrial sem produzir ATP. Então o corpo é como se ele entrasse em pane, né? Ele começa a colapsar, porque ele fica, nossa, a gente precisa gastar mais energia porque a gente está precisando de ATP, e quanto mais energia se gasta, não tem mais ATP sendo produzido, porque o H+, ele não está passando pela ATP sintetase. Ele está retornando à matriz por outro meio por causa dessa molécula chamada de dinitrofenol, que é o DNP. E assim, eu quis fazer esse vídeo porque eu achei curioso, né, esses assuntos específicos, né? Desacoplador de membrana, que coisa específica dentro de todo o mar de assuntos da biologia, o mar de assuntos da biologia celular, ou mesmo o mar de assuntos que nós poderíamos cobrar em relação a metabolismo energético, mitocôndria, cair duas vezes uma questão falando sobre desacopladores de membrana é algo no mínimo curioso. E aqui no caso a resposta a alternativa é redução da produção de ATP, resultando em um maior gasto celular de nutrientes, porque você começa a gastar todas as suas reservas energéticas para poder produzir ATP, só que isso não dá retorno em ATP. Você começa a queimar seus estoques de energia e não produz mais ATP. E é por isso que essa é uma droga mortal. Uma dose um pouco acima do tolerado, e a pessoa pode realmente só morrer porque não tem ATP no corpo para poder fazer processos básicos fisiológicos, né? E só para a gente fechar aqui, cabe mencionar, né, assim, pode ser uma grande coincidência, pode ser que o Enem nunca mais fale desse assunto, ou pode ser que na prova de amanhã, né, estou gravando esse vídeo um dia antes do Enem de Ciências da Natureza, do ano de 2024, pode ser que caia amanhã, pode ser que nunca mais caia, pode ser que caia a mesma coisa, pode ser que caia um assunto tangenciando esse tema. Então eu decidi aqui só para desencargo de consciência mencionar para vocês que existem outros desacopladores de membrana. Né? O salicilato, por exemplo, é uma molécula que está presente na aspirina. Em altas quantidades tem uma função de desacoplar a membrana também. O FCCP, que é uma molécula também, né, também é um fármaco, assim como o DNP, e ele também tem uma função muito análoga, inclusive, ao DNP. E existem desacopladores de membrana que são endógenos, ou seja, são produzidos pelo nosso próprio corpo. Um exemplo disso é a termogenina, a sigla em inglês é UCP, né, para proteína desacopladora, e, e a termogenina ela é chamada de UCP1, mas existe a UCP2, 3, 4, e algumas delas a função nem sequer é tão bem conhecida assim. Né? E aqui eu coloquei também a tirosina, que algumas moléculas de tirosina modificadas também podem atuar como desacopladores de membrana. Apenas para citar outros exemplos, né? Isso daqui não é nenhum tipo de xamanismo, né? De tentar prever o futuro, de olhar as cartas. É apenas citando o fato curioso de que alguns assuntos, mesmo que específicos, eles apareceram e foram mencionados, né? E foram abordados mais de uma vez pela prova do Enem. Então é isso, até a próxima e um bom Enem para vocês.